Olá pessoal, hoje nós iremos iniciar mais uma aula da nossa EBD. Hoje é a nossa aula 9, nossa nona aula, tá? Que tem como título Um Lugar de Abrigo. O nosso versículo para memorização está em Salmos 91:14. Você pode abrir a sua Bíblia aí para conferir com a Atival. Que nos diz assim: pois tão encarecidamente me amou, também eu o louvarei. Poloei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Aqui no versículo atival diz: Deus diz, eu salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou Deus, o Senhor. Que promessa maravilhosa Deus nos faz, né? Na sua palavra. Ele salvará e protegerá aqueles que o reconhecem como Deus, o Senhor, e que o amam. Tem uma promessa de Deus aí para a sua vida. Que coisa maravilhosa. Antigamente, gente, antes de existir as máquinas, né? Nas plantações, a gente precisava da ajuda de animais, né? No caso, bois, tá? Para poder levar as cargas. Dá para vocês verem o boizinho aqui da Tia Val? Muito miniatura. Então a gente precisava de bois para carregar, né? Uma carroça. Não sei se todas as crianças conhecem, sabem o que é uma carroça. Mas os animais era um meio de transporte para levar algumas cargas, juntamente com um material chamado carroça, tá? É um espaçozinho de madeira que é colocado, que é juntado ao boi para poder levar as cargas. Então, para que acontecesse essa locomoção, eles precisavam sempre de 2 bois. Para que um boi não fosse, né, na frente do outro, eles usavam um aparelho chamado jugo, tá? Mais ou menos assim, só que é feito de madeira grande, né, que é miniatura. Então, é chamado de jugo, um equipamento feito de madeira, que eles uniam, ó, um boi, colocava-se no pescoço do boi, tá? Uniam um boi ao outro, para que o boi não, né, andasse um na frente do outro, e eles andassem juntinho. Olha aí como ficou, dá para vocês verem aí? Então, eles anexavam a carroça, né? Anexava a carroça aos bois através desse equipamentozinho chamado jugo, tá? E as mercadorias, né? A carga, eu tô usando aqui umas espigas de milho. Essa carga era chamada de fardo, tá? E era muito pesado. Então esses bois, ó, tinham que se esforçar para levar o fardo. E eram unidos pelo um objeto chamado jugo. Então Jesus, ele sempre quando ele pregava, ele ensinava com algumas realidades do povo, alguma coisa que o povo conhecia. Então ele usava essas coisas que o povo já conhecia, né, como o jugo, como a carga, sempre para ensinar a sua palavra, porque sabia que ensinando assim, o povo ia entender, né, melhor. E Jesus, uma das suas pregações, dos seus sermões, ele lembrou das cidades que ele havia passado, muitas cidades que o povo era muito incrédulo e chegaram até a expulsar ele das cidades. E Jesus entrou em cada cidade para fazer o bem, para curar, para libertar, para salvar. Jesus fazia maravilhas e prodígios ali nas cidades. Mas mesmo assim o povo eram incrédulos e muitos deles expulsavam Jesus de lá. Ele deu exemplo de 3 cidades que não trataram ele muito bem, que foi Corazim, Betsaida e Cafarnaum. Foram 2 cidades que ele fez muito prodígios e maravilhas, e o povo ali, muitos deles expulsaram Jesus daquela cidade, porque eram incrédulos. Então, uma certa vídeo da Tia Val, a Tia Val falou sobre pessoas que eram difíceis de amar,
né? E eu acredito que essas pessoas, elas tanto eram difíceis de amar, como não queriam ser amadas. E Jesus, nesse dia, quando ele estava dando seus sermões, a sua palavra, ele falou que essas pessoas, elas precisavam ser amadas. Mesmo sem querer, mesmo sem merecerem, elas precisavam ser amadas. E ele ofereceu o seu amor a essas pessoas. Gente, que coisa maravilhosa. E tem um versículo que é até da nossa lição base, que hoje é a nossa lição base, os versículos estão em Isaías 25:4 e Mateus 11, 28 e 29. São os versículos que está baseado na nossa lição, tá? Você pode conferir aí com a tia Val, que não é palavras da tia Val, mas é a palavra de Deus que está sendo explanada. Você pode conferir aí na sua Bíblia, tá? Isaías 25:4 e Mateus 11, 28 e 29. Eu vou ler Mateus 11, 28 e 29, que foi as palavras que Jesus deu àquele povo, né, que tinha expulsado ele das cidades, que não aceitaram a sua palavra, que não creram que ele era Jesus, o enviado de Deus. Então ali ele ofereceu o seu amor a essas pessoas, mesmo elas não merecendo, mesmo elas não querendo ser amadas. Ele disse assim: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ele chamou até ele aqueles cansados, aqueles oprimidos, que ele ia aliviar a sua dor, o seu cansaço. Então Jesus convidou essas pessoas, mesmo tendo sido expulsos, mesmo ele não tendo sido aceito, mas ele ofereceu, né, ajuda a essas pessoas. Disse mais: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso às vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aquelas pessoas, elas tinham o quê? Um jugo, né, gente? O que é o jugo? É uma prensa, né, que junta um animal ao outro. E elas tinham o quê? Um fardo. O fardo é o quê? Uma carga, um peso, né? Então Jesus convidou a trocar o fardo delas pesado pelo fardo leve que ele tinha. Que coisa boa. E o jugo, né, que era pesado, que era ruim, pelo jugo suave que ele poderia dar. Então, mesmo aquelas pessoas difíceis de amar, Jesus ofereceu o seu amor, o seu abrigo a elas. Gente, que lição maravilhosa que Jesus nos dá, né? Porque quando encontramos uma pessoa que não quer ser amada, ou que não é fácil de amar, nós, seres humanos, o que nós fazemos? Queremos desprezar, queremos, não quer amor? Pronto. Mas Jesus não fez isso, ele nos ensina hoje a também não fazer. Ele ofereceu abrigo, ele ofereceu ajuda a essas pessoas. Por quê? Porque Jesus, ele conhece todas as coisas. E ele sabia que essas pessoas eram assim. Porque tinha alguma tristeza ou algum peso na vida delas, ou algum sofrimento. Essas pessoas eram assim por algum motivo, por um sofrimento, por alguma situação. Essas pessoas agiam dessa forma, agiam com essas maldades. Então, o nosso Jesus, ele ofereceu amor a essas pessoas. Ele viu pelo olhar, pelo semblante, pelo modo dessas pessoas agirem, que elas tinham algum jugo, que elas tinham alguma carga, que para elas era muito difícil de carregar e faziam com que elas agissem daquela forma. Mas Jesus, ele ofereceu o seu fardo leve. Glória a Deus. Jesus nos ensina a amar essas pessoas difíceis, né, também. Ele nos passa essa lição hoje, para mesmo as pessoas que não querem ser amadas, difíceis de amar, não devemos deixá-las de lado por isso.
mas oferecer a nossa ajuda, oferecer a nossa amizade, porque Jesus, ele fez assim. Mesmo eles tendo sido rejeitados, ele mostrou amor, ele pediu para aquelas pessoas trocarem os seus fardos pesados pelo fardo leve, ele ofereceu ajuda, ele não desprezou. Aquelas pessoas daquela cidade só pensavam nelas, não pensavam no próximo. Que coisa maravilhosa, que lição linda que Jesus nos dá hoje nessa lição, né? Então ele ofereceu para aquelas pessoas um lugar de abrigo, um lugar seguro. Que maravilha, gente. Então é isso. Jesus a cada dia nos dá uma lição. Quando nós meditamos na sua palavra, ele nos ensina coisas maravilhosas. E hoje na nossa lição 9, um lugar de abrigo, Jesus nos ensina a amar essas pessoas difíceis, essas pessoas que não querem ser amadas. Que coisa boa, né? Que você possa receber essa mensagem hoje e colocá-la no seu coração e colocar em prática. Porque Jesus, ele nos prometeu, Deus, ele nos prometeu: salvarei aqueles que me amam e protegerei os que reconhecem que eu sou o Senhor. Então, o que Jesus nos está, que promessa é essa que Deus nos prometeu? Que nos momentos difíceis, Ele iria nos guardar, nos proteger, nos livrar. E é assim que o nosso Deus faz, em qualquer momento difícil. Ah, mas está muito difícil, tia Val, eu acho que eu não vou conseguir. Você vai. Deus, ele está te protegendo, ele está te guardando. Você está reconhecendo e amando ao Senhor, reconhecendo que Ele é Deus, que Ele é Senhor e Ele está a te guardar. Que o Senhor possa te abençoar e que você receba essa mensagem hoje.